Bien, disculpen por esta pequeña interferencia. I apologize for Perdão this, pela pequena little interferência. interference. Bien, entonces, como les decía, agradezco mucho el hecho que hayan estado hasta aquí, hasta la última presentación. Agradeço porque vocês têm estado aqui até a última apresentação. Attended up until this point. Sé que es un poco cansado, pero sé que es muy necesario también que sigamos entendiendo y comprendiendo estos temas. Sei que é um pouco cansativo, mas também é importante que a gente siga entendendo esses temas. Bien, entonces, si nosotros miramos hacia atrás en nuestra historia pasada, Se nós voltamos atrás e nós olhamos para a nossa história passada, podemos contemplar las maravillas que Dios ha hecho hasta hoy. nós podemos contemplar as maravilhas que Deus tem feito até hoje. Till this day. Y algo que me sorprendió esta mañana, por ejemplo, E uma das coisas que And one esta thing manhã that me really surpreendeu surprised me this morning es que mientras los oradores o los exponentes preparábamos los temas, é que enquanto nós, apresentadores, the professores, speakers, preparávamos we were esses preparing temas, our topics, en ningún momento nos reunimos para planificar que los temas fuesen parecidos o tuviesen alguna relación. nós não nos juntamos ou conversamos para saber o que cada um ia falar. Sin embargo, esto es lo que ha sucedido. Están relacionados en algún punto. Mas However, that's what ainda happened. assim foi In o some que shape or aconteceu, form, all of our porque presentations are, elas estão todas interconnected. conectadas. Y esto es bueno. Isso é And bom. this is good. Bien, hemos pasado 5 años tratando de entender la fealdad del sexismo. Nós We- temos we passado spent the os last, últimos 5 5 anos years to tentando understand entender the ugliness a of feiura sexism. do sexismo Y sobre todo, cómo desligarnos de él. e principalmente Especially how como to nos unmute desligarmos ourselves to ou desconectarmos desse Y sexismo. como ustedes saben, se han dado numerosos estudios, ya sea de forma local como internacional. E como vocês you sabem, know, nós there já have been tivemos many vários studies estudos, done, quer seja estudos whether locais ou internationally or internacionais, locally. Y todo con el propósito de entender cómo está formado este cableado patriarcal. e tudo para tentar entender como é que esse patriarcado funciona. En el que todos hemos participado. E esse mesmo patriarcado do qual todos nós participamos. Y muchos de nosotros en 2019 E muitos de nós em And many of us 2019 in 2019 todavía éramos niños en nuestra comprensión del mensaje de igualdad. éramos bebês ou crianças na nossa compreensão dessa mensagem da igualdade. Y debíamos ser probados y como muchos sabemos, no todos pasaron esa prueba. E nós tínhamos que ser testados, mas nem todos passaram esse teste. passed that test. Y si somos conscientes, nos damos cuenta que mientras avanzamos en el tiempo, E se nós somos conscientes, nós nos damos conta que à medida que a gente vai avançando no tempo, as time goes on, el camino se vuelve más angosto. o caminho ele se torna ainda mais estreito. Por tanto, la comprensión del mensaje de igualdad debe de ser mayor ahora en 2023. Então, a nossa compreensão da mensagem da igualdade agora em 2023 ainda se torna mais específico. Y como hemos sido enseñados, hay un zarandeo individual y hay un peligro también en ello. E como nós fomos ensinados, nós temos uma sacudidura individual e um perigo. En esta presentación pretendo responder a unas cuantas preguntas. Nesta apresentação, eu pretendo responder a algumas perguntas. Preguntas que me han llevado personalmente a reflexionar durante estos últimos meses. Perguntas que me têm levado pessoalmente a questionar nesses últimos meses. Y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos Eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos
sé que a medida que observamos más de cerca el patriarcado, E eu sei que à medida que a gente observa de mais perto o patriarcado, la comprensión de este es mayor a medida que lo observamos más. a compreensão desse patriarcado também é maior. Así que cuando veo al patriarcado llego a una conclusión. Então, quando eu observo o patriarcado, eu chego a uma conclusão. Conoce a tu enemigo, míralo. Conheça o seu inimigo, olhe para ele. Obsérvalo, medita en cómo es él. Observe esse inimigo, medite como ele é. Conoce su estructura, cómo está formado. Conheça a sua estrutura e como ele é formado. Y entonces sabrás cómo enfrentarlo. E assim você saberá como enfrentá-lo. Entonces conocerás sus herramientas. E assim você conhecerá as suas ferramentas. Pero no te confíes plenamente de tus poderes. Mas não confie inteiramente nos seus poderes. Y llegues a creer que ya lo venciste. E também não acredite que você já venceu esse patriarcado. Solo no dejes de ser consistente, no te rindas. Então não deixe de ser consistente, não se renda. Sé firme y sigue peleando. Siga firme e siga lutando. Así que, de acuerdo con la línea profética, Então, de acordo com essa linha profética, cuando trazamos la línea de la maldición del sexismo, quando traçamos essa linha da maldição do sexismo, y como lo mencioné en un principio, pasamos buen tiempo estudiando cómo se regó esa maldición en todos los rincones del mundo. e tal como eu disse no início, nós já gastamos muito tempo estudando e tentando entender como essa maldição ela se espalhou pelo mundo. Pero a pesar de ello, seguimos comprendiendo cómo se manifiesta el patriarcado hoy día. Mas apesar disso, nós ainda seguimos tentando entender como funciona esse patriarcado hoje em dia. Así que en términos simples, cuando decimos patriarcado, Então, em termos simples, quando nós dizemos patriarcado, Wikipedia nos dice que es el gobierno del padre. a Wikipédia diz que é o governo do pai. Y proviene del griego padre o jefe de una raza. E provém do grego, que é chefe ou governador de uma raça. Si vamos a la historia pasada y observamos algunas sociedades como Grecia, por ejemplo, Se nós vamos para o passado na história e nós observamos, por exemplo, a história grega, este concepto de patriarcado es bastante visible. esse conceito de patriarcado é bem visível. Si recordamos en el libro de los patriarcas, Angela Saini nos dice: Se nós lembrarmos do livro Os Patriarcas, a Angela Saini diz o seguinte: Grecia fue una sociedad que se inclinó fuertemente a los hombres. a Grécia foi uma sociedade que se inclinava fortemente aos homens. No solamente en la formación del Estado o del gobierno, sino en su literatura, Não só na formação de um Estado ou de um governo, mas também na literatura, filosofía, ciencia, arte. a sua filosofia, a ciência, a arte. Y todo esto reflejaría una civilización jerárquica. E tudo isso requeria ou refletia numa sociedade hierárquica. Y si continuamos más adelante en la historia, Se nós seguimos mais adiante na história, vemos otras sociedades como Roma, el viejo mundo, Estados Unidos, el nuevo mundo. nós vemos Roma como um mundo antigo e também poderemos falar dos Estados Unidos como um mundo novo.
Y miramos el mismo patrón en cada una de estas sociedades. E em cada uma dessas sociedades a gente vê o mesmo padrão. In all of these societies. Ya hemos cuestionado cuánto sexismo hay en la ciencia, en la filosofía de hoy. Nós já questionamos quanto sexismo existe na ciência e na filosofia hoje em dia. Y cómo también el movimiento feminista ha luchado por la igualdad de género y han habido cambios significativos. E como o feminismo, esse movimento também tem lutado por essas mudanças e tem conquistado algumas mudanças. Y uno de ellos ha sido el estudio del cerebro de género. E um desses é esse estudo em relação ao cérebro e o gênero. Así que desde un punto de vista general, más allá de una etimología, e de um ponto de vista que vai além da etimologia, el patriarcado existe como un conjunto de reglas. O patriarcado ele existe como um conjunto de regras, valores, códigos y guiones valores, códigos e guiões que especifican cómo los hombres y las mujeres deben de comportarse o actuar en el mundo. Que especificam como homens e mulheres devem comportar-se no mundo. In a particular society and in the world. Y como mencioné, a lo largo de las diferentes sociedades cambiantes, e tal como eu mencionei, à medida que essas sociedades elas vão mudando, los seres humanos han estado negociando de diferentes maneras con el patriarcado. Os seres humanos negociam de formas diferentes com o patriarcado. En cómo estos códigos, valores y guiones deben de verse en el mundo. E como esses códigos, valores e guiões deveriam se parecer no mundo. Y cómo hacer que estos perduren o persistan. E como eles devem perdurar e como eles podem persistir. Y estos códigos no solo nos impactan no solamente en lo económico, en lo físico, sino también en lo emocional y lo psicológico. E esses valores ou essas normas não só nos impactam no econômico ou no físico, mas também no nosso emocional e psicologicamente. Y en esta última parte es donde se vuelve bastante complexo. E é nessa última parte onde isso se torna bem complexo. Porque el patriarcado no solamente es una fuerza externa, sino que también es una fuerza interna. Porque o patriarcado não é só uma força interna ou externa, mas também uma força interna. Porque da forma en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos percibimos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Porque ele dá forma a como nós nos enxergamos e como nós enxergamos o nosso próximo. Quiero hablarles de dos escritoras feministas. E eu quero falar de duas escritoras feministas. Una es Carol Gillian e Naomi Snyder. Então, uma é a Carol Gillian e a outra é a Naomi Snyder. Ellas son coautoras de un libro que se llama ¿Por qué persiste aún el patriarcado? Elas são coautoras de um livro que se intitula Por que persiste o patriarcado? ¿Por qué persiste aún el patriarcado? Ou por que nós persistimos com o patriarcado? No es mi propósito estudiar en sí el libro. Não é o meu propósito estudar o livro em si. Sin embargo, quiero traer a ustedes la forma persuasiva en que ellas argumentan. Mas, no entanto, eu quero trazer a vocês a forma persuasiva que elas argumentam. Cómo el patriarcado persiste
Y esto es porque cumple una función psicológica. E é por que o patriarcado ele persiste e como ele tem uma função psicológica, como ele consegue essa função No psicológica. quiero decir que sea la única forma, pero me pareció bastante coherente su argumento. Eu não quero dizer que essa é a única forma, mas me pareceu bastante coerente esse pensamento. Más allá de todas las observaciones que ellas han hecho, Além de todas as observações que elas já tenham feito, things that they have taught. ellas hacen referencia a un experimento específico sobre la apatía y el apego. elas fazem uma experiência específica em relação à apatia e ao apego. Específico sobre la apatía y el apego. So they make a very specific experiment about La apatía y el apego. apathy and attachment. Y fue creado en 1970 E em 1970, isso foi algo que foi criado por el doctor Edward Tronick. por um médico, Edward Tronick. Y se llamaba El rostro quieto. E o título era O Rosto Quieto. Still face. Así que este experimento se creó por algunos estudios que hizo el doctor Tronick. Então, esse estudo ou essa experiência foi feita por causa de um estudo que esse médico estava fazendo. Cuando algunas personas creían que los bebés no podían interactuar socialmente. Quando algumas pessoas acreditavam que os bebês não podiam interagir socialmente. Así que el objetivo de este experimento era demostrar Então, o objetivo dessa experiência era para demonstrar que los bebés sí son capaces de comprender y de responder a las emociones. que os bebês sim são capazes de responder e socializar numa sociedade. E assim conseguir uma comunicação com os adultos. Voy a compartir pantalla para mostrarles una imagen. Eu vou compartilhar o meu quadro para mostrar uma imagem de um vídeo. El video lo pueden encontrar en YouTube, pero quise mostrar solamente una imagen. O vídeo vocês podem achá-lo no YouTube, mas eu quero apenas mostrar a imagem. Specific image. Ok, en la primera columna horizontal, ustedes ven a la mamá con el bebé interactuando. Na primeira coluna horizontal, vocês veem a mãe interagindo com esse bebê. You can see the interaction between the baby and its mom. Establecen una comunicación muy amena y ambos están participando de las mismas emociones. Eles estão tendo uma comunicação amena e estão compartilhando essas mesmas emoções. En la segunda columna horizontal, mas na segunda coluna horizontal, el experimento trataba de que la mamá iba a quedar quieta por 2 minutos. A experiência era que a mãe ela ficasse quieta por 2 minutos. The mom staying still for about 2 minutes. Entonces el bebé se pregunta qué está pasando e intenta volver a ter essa comunicação. Então esse bebê se questiona o que será que está acontecendo, porque ele quer voltar a ter essa comunicação. Pero durante el proceso del experimento, la mamá tenía que estar con su rostro quieto frente al bebé, sin hablar. Mas durante essa experiência, a mãe tinha que ter o seu rosto sério. Y si observan las reacciones del bebé, es bastante desesperante. E se vocês observam as reações desse bebê, vocês vão ver que é frustrante para ele ou para ela. Bien. Ok, entonces,
Este experimento de la madre y el bebé Então, essa experiência entre a mãe e o bebê fue observado por estas dos feministas foi observado por was essas also duas observed by feministas these two feminists, the authors. y ellas exploran las secuelas del trauma y la pérdida de conexión. e elas exploraram um And pouco what they mais study is the as sequelas consequences e as of consequências this disconnection. dessa desconexão. Y sugieren que las etapas de esa ruptura entre el bebé y la mamá E se crê que essas And they suggest etapas that the period dessa of, ruptura disruption entre a of the mãe e o communication bebê, between the mom and the essa baby, quebra de comunicação, operación. se te cortó un poquito, ¿puedes repetir? Sí, ellas sugieren que las etapas de esa ruptura, esa conexión entre el bebé y la mamá, Então, novamente repetindo porque cortou aqui um pouquinho, é sugerido que essa ruptura entre a mãe e o bebê durante essa experiência, ok, todo esse tipo de experimento, protesta, desesperación, desapego, todo So they esse see that all tipo these de processes where the baby processo was onde frustrating, o bebê estava frustrated frustrado and feeling bad, reflejan lo que sucede cuando las mujeres y los hombres maduran reflete o que reflects acontece also quando when later as on, men and women, mulheres e os when homens they mature, amadurecem when they get older, y comienzan a mostrar comportamientos estereotípicos masculinos y femeninos. e começam and a when men and demonstrar women um start, comportamento showing estereótipo different stereotypical, ou estereotipado que teria uma mulher ou um homem. Por ejemplo, el heroico masculino o la Right. mujer desinteresada, Por exemplo, Or, for esse example, lado the heróico heroic, masculino e male essa figure, or the uninterested, mulher desinteressada women or woman, o la mujer demasiado cariñosa, demasiado amable, todos estos estereotipos. ou a mulher demasiadamente carinhosa, demasiadamente tranquila. Entonces, la conexión emocional con los demás Então, essa so the conexão with everyone emocional entre pessoas es parte de nuestra supervivencia como seres sociales. faz parte de nós it's como part of seres our sociais. survival as, É parte da nossa uh, sobrevivência. Social beings. Y lo que hace el patriarcado es que subvierte o destruye nuestra capacidad de conexión. E o que o patriarcado faz é subverter essa nossa capacidade de conectar uns com os outros. Cuando la madre se queda inmóvil y el bebé registra inmediatamente esa conexión, esa pérdida de conexión, Quando a mãe fica imóvel e o bebê registra essa perda de comunicação Understood ou perda what de was happening and conexão, that there was a loss of connection. y lo demuestra protestando, llorando, e o bebê And the demonstra baby em forma de demonstrates, protesto, de choro, crying and being frustrated. las personas que están viendo el experimento observan la incomodidad del bebé y que esta es racional y justa. e as pessoas que estão observando esse experimento e veem o rosto do bebê, sabem que é algo normal e que é frustrante para o bebê. Así que es un alivio, me imagino, después de 2 minutos de la inmovilidad de la madre. E eu imagino, So I ver que believe se that- res- and so I Então, believe eu that imagino there had to que be a very sense of relief teve, when com finally certeza the 2 minutes sentiram alívio logo the depois mom desses is 2 still minutos da mãe estar ali imóvel. Así que quiero que veamos lo importante que es Então, eu quero que a gente enxergue quão importante é que la mamá repara esa ruptura en la relación y luego el bebé vuelve a comprometerse con la mamá. e que é importante ver como mais tarde a mãe ela vai conseguir restabelecer essa conexão e também o bebê volta a se conectar com a mãe. Así que lo que quiero extraer de esta experiencia es que las rupturas pueden repararse. E o que eu quero tirar dessa experiência ou desse experimento é que essas rupturas elas podem ser reparadas. Y
cuando el bebé protesta e intenta desengancharse de su silla, E quando o bebê ele começa a protestar e está tentando sair daquela cadeira, parece que la posibilidad de reparar esa ruptura se vuelve inútil o vergonzosa. parece que a possibilidade de restaurar essa conexão ou reparar essa ruptura é algo inútil e vergonhoso. Como se fosse impossível? Não te escucho. Como si fuese imposible reparar esa ruptura. É como se fosse impossível reparar essa quebra, essa ruptura. Es como si esos movimientos que hace el bebé se vieran vergonzosos o se vieran inútiles. É como se esses movimentos que o bebê estava fazendo fossem vergonhosos ou se fossem inúteis. Completely useless. Y algo que hemos entendido es lo siguiente, E algo que a gente entendeu foi o seguinte: que los sentimientos de empatía y tierna compasión por el sufrimiento o la humanidad de otra persona que esses sentimentos de empatia pela próxima pessoa e que nós sentimos, na verdade, quando nós empatizamos com a próxima pessoa, que sea difícil justificar la desigualdad. faz com que seja difícil justificar a desigualdade. Y la doctora Gillian, ella dice E essa doutora, a Gillian, ela disse o She seguinte: said, que nuestro descubrimiento más sorprendente vino con la observación que a nossa descoberta mais surpreendente, ela vem com observação. co-author, most important discovery, amazing discovery came when vino con la observación de que el patriarcado persiste porque hace precisamente eso. Vem com observação porque o patriarcado faz precisamente isso. El patriarcado subvierte nuestra capacidad de reparación. O patriarcado subverte a nossa capacidade de reparar. ¿Reparar qué, perdón? Reparación, o sea, subvierte la capacidad de reparación, de reparar una ruptura. Então, o patriarcado subverte a nossa capacidade de reparar uma ruptura Ruptures. Y nos impulsa por ese camino del desapego. e nos leva, nos impulsiona por esse caminho do desapego. Of disattachment. El típico comentario de algunas personas, por ejemplo, E, por exemplo, um comentário típico de algumas pessoas: For example, prefiero alejarme para evitar cualquier conflicto y no solucionar el problema. prefiro manter-me a uma distância do que solucionar esse problema. Así que los estereotipos y los estándares, todos estos Então, códigos todos esses padrões e todos esses so códigos they patriarcais different codes from patriarchy destruyen la capacidad de una persona de mantener destroem a capacidade da pessoa destroy the manter ability of uma someone to comunicação maintain saudável. a healthy connection. Entonces, el patriarcado lo que hace es que Então, o que o patriarcado faz é forçar uma So perda patriarchy forces into a loss y luego hace que esa pérdida se vuelva e logo completamente faz com inútil que o essa irreparável. perda ela seja then makes that inútil loss e irreparable. irreparável. Y el amor que hay para E o reparar amor que esa existe ruptura, para reparar essa el ruptura, amor que hay, sí, y el amor que hay para poder reparar esa ruptura and the love that is required to fix this rupture. este amor se sacrifica para protegernos esse del amor dolor então de se esa sacrifica pérdida. para nos Actually, proteger this love is dessa sacrifice, dor da in order perda. to deal with this rupture. Es decir, el patriarcado Então nos seria dizer que o protege patriarcado nos What I mean is, protege patriarchy protects us contra la contra essa vulnerabilidad vulnerabilidade que nós temos against de the amar. vulnerability of loving. y al hacerlo se convierte en una defensa E ao fazê-lo contra la se pérdida. converte numa And in defesa doing so, contra patriarchy essa becomes perda. a shield
against loss. É tudo um Una paradoxo. paradoja. And it's all a paradox. Así que este sacrificio de amor sirve a la jerarquía patriarcal. Então, preservándola esse aún más. sacrifício Sacrifice de amor of ajuda o love patriarcado helps a patriarchy, se manter and ainda sustain. mais. Es como renunciar a una relación. Seria como renunciar a um relacionamento, se voltamos para aquele exemplo It's da like mãe e do giving bebê. up in a relationship. If our minds could go back to the experiment of the baby and the mom. Para ter relacionamentos dentro desse sistema Like giving up patriarcal. these connections in order to have relationships within the patriarchal system. Así que pensando Então, nesse pensando experimento, nesse experimento, o patriarcado ele força uma perda. So thinking about the experiment, patriarchy forces into having a loss. Seria dizer, nesse caso, que esse relacionamento entre a mãe e o bebê In this se case, rompe. the relationship between the mom and the baby, which was broken. E quando o bebê Tenta reparar esse relacionamento com a mãe e faz em forma de protesto To get this relationship e vê que isso não funciona, e vê que isto não funciona, and realize that it was not working, então essa força de amor que tem esse bebê, then this power of love that the baby has vai sacrificá-lo para se proteger has to be dessa sacrificed in perda, order for the baby to a dor dessa perda. endure the pain of the loss. como fazer? Então, como é que o bebê faz isso? Ele tenta fugir desse And how the ambiente. baby will try to do so, running away from that place or environment. Então, voltando a esse conceito do patriarcado, So trying to come back to the concept about patriarchy. esse patriarcado existe como um conjunto de valores, códigos, regras, Patriarchy exists as a set of rules, norms, and stereotypes. E é através destes códigos que nós e é através desses mesmos códigos que nós aprendemos o que é o masculino e o que é o these feminino. different codes that we learn what is feminine and what is E em masculine. base disso, nós temos um comportamento na vida. Nós nos comportamos na vida. And it's based upon these things that we be. A Angela Saini, ela segue daily lives. dizendo: Angela Saini sigue dizendo Angela Saini, she continues que os escritores gregos advertiam contra essas that Greek writers used advertiam to contra as about mulheres women. rebeldes, ¿Qué cosa de las mujeres? Perdón. sobre las mujeres rebeldes, About rebel women. sobretudo que essas mulheres elas buscavam vantagens pessoais, Especially the women that were trying to get individual advantages. mulheres que se negavam a sentar-se, mulheres que não se submetiam ao Estado, ao governo e aos seus relacionamentos com esses mesmos, a essa servidão. To their relationships, to the state, to servitude. E por quê? E por que isso acontecia? Porque esses códigos e essas regras estavam aí para nos proteger. Why was that happening? Because these codes and set of rules are there to protect us. Por exemplo, um rapaz que tenta se estabelecer como um rapaz de verdade, For example, a kid that is trying to become someone. Ele vai precisar ocultar a sua sensibilidade, que seria essa simpatia e essa forma mais carinhosa de ser. Nurtures, escondendo a sua ternura também. These things. empatia, Empathy
negando o desejo de que alguém esteja aí para apoiá-lo ou ajudá-lo. Ahí para él. And that would mean that he would have to deny to support someone. Ou uma menina que queira ser vista, uma jovem que queira ser vista como uma boa menina. Or for example, a young girl that wants to be seen as a good girl. Necesita silenciarse. Ela precisa silenciar a sua voz e não dizer realmente o que ela pensa ou She sente. would have to learn to silence her own voice that actually wants to speak up what she really feels or wants. Então, sem desconectarmos desse assunto que eu estou falando, Desconectar este asunto que estoy tratando, So without trying not to disconnect from the issues that I'm dealing with, qual tem sido esse hábito ruim que nós tentamos lidar quando a gente fala dos mandamentos? or what is the bad habit that we try to deal with when we talk about the commandments? Ver a Deus primeiro e depois ver a humanidade? ver a Dios primero y luego ver a la humanidad, ¿cierto? See God first and then see humanity. Então, o propósito pelo qual nós seguimos aprendendo sobre a igualdade de gênero Igualdad de género. So the purpose by which we continue é para saber learning como about adorar a gender Deus, equality, Es para saber cómo adorar a Dios, which is to know how to worship God. porque se dizemos amar o espiritual, mas não amamos o natural, nós caímos nesse buraco Love parabólico. si amamos lo que, perdón, repite eso. espiritual y no entendemos lo natural, If caemos we, en un hueco. if we love the spiritual but not the natural, we fall into a parabolic ditch. Então, é muito necessário que a gente entenda como é esse relacionamento com nós mesmos Mismos, So it is so much necessary for us to understand our e também como relationship é o nosso relacionamento com os outros. Tudo tem a ver com relacionamentos. relaciones. and our relationship with others. It's all about relationships. Então a pergunta é, por que o patriarcado ele perdura, ele persiste e ele ainda se mantém firme? So again, the question: why patriarchy persists? Why it's still in existence today? A Gina Rippon, ela sugere que desde os nossos primeiros momentos de vida, Momentos de la vida, Gina Rippon suggests that in our first moments of our os lives, nossos cérebros eles estão moldados pelos estereótipos da sociedade. de la sociedad. our brains are being shaped by the norms of society. E estão conduzidos por esses caminhos binários. Por esos caminos binarios. And our brains are directed into these binary pathways. Então, o início dessa masculinidade ou feminilidade patriarcal, So the initiation of what is femininity or masculinity subverte essa capacidade de reparar essas rupturas de relacionamentos. subvert also E the como é ability que faz to isso? repair the issues in a relationship. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? And how does it do it? Ordenando primeiramente ao homem que separe a sua mente First, das suas emoções. giving orders to males in order to disconnect their emotions to de su mente. Ajá. Disconnect their Ordenando- emotions from their minds. Seria dizer não pensar e não dar espaço a entender os seus próprios That sentimentos. would be not to give space to E a mulher, understand ela his own permanecer em feelings, silêncio Y a la mujer permanecer en silencio and to women keeping or staying silenced. E é dessa forma que o gênero vai criando essas rupturas que não podem ser reparadas. And then these gender norms are creating these ruptures that are then irreparable, quote unquote.
Então, quando o menino ele tem vergonha de ser bastante compassivo ou tem vergonha de chorar também, Repítelo, por favor. Por ejemplo, cuando un niño se le avergüenza por llorar o porque él es muy compasivo, So when a young boy it's being ashamed for crying, for showing too much emotions, o decirle, ou por dizer a ejemplo, uma que jovem que é muito arriscado ela sempre falar o que pensa e o que ela teach a young sente. girl that it's too risky to always speak up their minds and to say what she believes. todos estos códigos, Todos esses códigos, eles subvertem essa capacidade que nós temos de reparar essas All these rupturas. codes are there to subvert our ability to repair. E uma das perguntas que eu me fazia era a y seguinte: una de las preguntas que yo me hacía era la siguiente: And one of the questions that I was making myself por que was tantas mulheres elas decidem permanecer em silêncio? permanecer en silencio. why are there so many women in silence? Were they to decide to stay in silence? Talvez porque o protesto delas nunca tinha sido escutado, No ouvido. habría sido escuchada. Maybe because their own protest would not be heard. E em resposta, normalmente, a esse protesto vem a violência. Es violencia. And what is commonly the response from the protests of women? It's violence. Entonces, la Então, mujer normalmente as mulheres, elas dão, desesperación silenciosa elas de têm desapego. essa So what que women lhes are, resta é they're se left with desapegar, just despair, porque silent o seu despair and protesto detachment. é inútil. Porque su protesta se vuelve inútil. Detachment, sorry, because their Então, o patriarcado, ele protest is coloca useless. pressões. Entonces, el patriarcado pone presiones. So patriarchy, it's placing pressures. Então, ao mesmo tempo que essa pressão do patriarcado nos rompe, da mesma And forma these também pressures nos for patriarchy, incentiva. they break you in pieces, but they also are there to Também nos illuminate dá other incentivos. Y te incentiva, pone But the- incentivos. But also patriarchy is giving E incentives aparentemente at the same esses time. incentivos nos Aparentemente, salvam. estos incentivos te salvan. And apparently these incentives are there to save you. Mas nós sabemos que esses incentivos estão aí para servir uma hierarquia patriarcal. But we know that these incentives are there to favor patriarchy, hierarchical patriarchy. E isso faz com que o patriarcado persista e no final do dia siga cada vez And quebrando it just mais makes pessoas. patriarchy to continue existing and breaking people. Então, o silêncio de uma mulher impossibilita um relacionamento sano ou são. So a woman's silence makes it impossible for a healthy relationship. Da mesma forma que um menino que tenta blindar todas as suas As well, emoções, a young boy or a man who's all the time shielding ele não against consegue the emotions, registrar a feeling emotions. ruptura das outras pessoas. registrar la ruptura de los demás. He is then unable to understand E muitas vezes nem os seus próprios Propios pensamentos. pensamientos de pérdida. yeah, and sometimes not even his own thoughts. Nos dá muito medo sentirmos-nos vulneráveis. Nos da mucho miedo sentirnos vulnerables. It is so scary for us to feel vulnerable. Então, o patriarcado, através desses códigos do que é masculino ou feminino, And the patriarchy through these codes and norms about what is masculine or está aí feminine para nos proteger e ao nos desconectarmos dos outros, de outras is there to pessoas, protect us. And as we disconnect from others, ou da nossa própria experiência para a gente evitar uma realidade dolorosa, Para evitar una realidad dolorosa. protect us from our own experience of pain and loss. a gente consegue
atingir um certo nível de conforto. E isso seria como uma ganância. Esse estado de autoproteção seria como um ganho. Nevertheless, this state of self-protection mas faz com que a gente perca esse sentido de ter empatia com nós mesmos e outras pessoas. Seria como perder essa capacidade de dar e aceitar amor. E nós acabamos por recriar esses mesmos padrões disfuncionais. And we end up recreating these typical patterns of lack of communication. São esses padrões disfuncionais contra os quais no início nós dizíamos nos proteger. Mas que seria como um círculo vicioso entre a perda e a defesa. Entre la pérdida y la defensa. E isso nos mantém presos às garras do patriarcado. Então pode ser que o meu patriarcado não seja o mesmo que o seu. Não seja o mesmo que o tuyo. It might be that my patriarchy is not the same as yours. Pode ser que alguns dos códigos de patriarcado sejam mais persistentes em mim do que em você. There might be more persistent codes or norms in me than in you. Mas é certo que esse patriarcado interno é uma luta individual. The reality is that our internal patriarchy, it's an individual struggle. E como é que a gente pode resistir a essa força interna? Um dos selos distintivos do patriarcado é o seguinte. One of a very characteristic things of patriarchy is the following. É a ausência de conflito, essa ausência de protesto, o silêncio. O silêncio é uma das suas armas mais poderosas. Silence is one of its most powerful tools or weapons. Então, se por exemplo nós lembramos, if we can remember, for example, se nós vemos o marco político, nós temos vários exemplos. If we look at the political framework, we have certain examples de como essa persistência do patriarcado está ligado a uma luta de poder. Of how the persistence of patriarchy is linked to maintaining. E o melhor exemplo que nós podemos ver é em relação à Corte Suprema, Suprema Corte, contra a luta contra o aborto. One of the best examples is the Supreme Court and its fight against abortion. E como é que nós combatemos contra esse patriarcado? Eu quero mencionar duas palavras. I want to talk about how do we fight against patriarchy, and there's two words I want to mention. As pessoas de fora ou até instituições, elas buscam formas de lutar contra o patriarcado. External forces out there are looking ways to fight against patriarchy. E algumas pessoas dizem que devemos apaziguar ou quebrar o patriarcado. E usam isso nas suas camisetas, às vezes em cartazes. And they use this phrase as a slogan actually, and they would place it in different like in t-shirts and other places. Mas a pergunta seria, o que eu faço para esmagar esse meu próprio patriarcado? The question is, how do I crush my own patriarchy?
Audre E Lorde, uma uma feminista afro-americana, a Audre And Lorde, an African American feminist. ela Audre escreveu o seguinte: Lorde. ella escribió lo siguiente. She wrote the following. as ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a The tools construção of the desse master mestre. would never dismantle the construction of the Existem várias interpretações para essa frase, mas num termo simples, Pero en términos simples, There are many interpretations about this phrase, but in very simple terms, o que a Lourdes nos diz é nos convidar a pensar se é possível. what Lord is saying is about. Então, a Lourdes nos convida a pensar se é possível. a pensar si es posible She invites us to think if it's possible. Eliminar um problema utilizando as mesmas ferramentas que foram usadas para criar esse problema. Getting rid of an issue using the same tools that were used to create. Como é sugerido que a gente enfrente esse problema? O que a mensagem tenta fazer conosco? How are we supposed to do that? What is the message trying to do with that? E tal como eu disse no início, o caminho cada vez é mais estreito e as coisas mais And as I complexas. said at the beginning, the path is getting narrower and things are getting. E algo que nós sabemos muito bem é que o patriarcado se manifesta com violência. se manifiesta con violencia. Manifests itself with violence. Mas nós não podemos usar as mesmas ferramentas para enfrentá-lo. Las mismas herramientas para enfrentarlo. But we cannot use its own tools. to Então, por fix outras palavras, é sugerido que a gente não esmague esse patriarcado. In other words, it's not about crushing it. E a mensagem de igualdade já nos diz que a violência não é a melhor forma de esmagar o patriarcado. Então, em vez de violência, o que é sugerido que a gente faça? ¿Qué se sugiere que nosotros hagamos? So instead of violence, what are we supposed to do? Eu sei que talvez vocês se lembrem, porque ontem nós aprendemos sobre isso. You may remember. Segundo a Bíblia, como é que nós enfrentamos ¿Cómo Satanás? enfrentamos a Satanás según la Biblia? O que a Bíblia nos diz em relação a isso? Face Satan. What the Bible tells us about facing Satan. Eu sei que todos conhecemos esse verso, Yo sé que conocemos todos este versículo. que é Tiago 4:7. I believe we all know this verse, James 4:7. Então temos Tiago 4:7 e Pode continuar, sim. Pedro 4:9. Então tanto Pedro como Tiago Peter falam and de James, uma palavra. Nos hablan de una palabra. Y esa De- palabra E a palavra é a seguinte: they mention a word, and the word is resistir. resistir. resist. Como é que nós vamos resistir ao inimigo? O que Tiago e Pedro dizem? How do we face the enemy? What is James telling us? And what is Peter telling us? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. E a próxima é 1 Pedro Primera de Pedro 5:9. 5:9. Peter 5:9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los Ao qual mismos resistir padecimientos firmes que na van fé, surgiendo sabendo entre que as los mesmas hermanos del mundo. aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então é 1 Pedro 5:9, não 4:9, é 5:9. In the world. That would be siblinghood.
Então, ontem nós estudamos com a Solange e vimos que essa palavra resistir. And yesterday when we were studying with Solange, we learned that this word persist. Tem duas referências segundo os Strongs. There's two references to it according to Strong's. G473 e G2476. Então, eu não vou explicar como a Solange explicou na aula de ontem. I'm not going to explain it as Solange did yesterday. Mas eu quero pegar em dois conceitos dessa palavra. But I do want to pick up two concepts about this word. A primeira significa substituição ou em lugar de. The first one means substitution or in place of. E a segunda referência significa. Tem vários significados. It has a lot of meanings. Permanecer e estar intacto. One of those would be to stay harmless. Colocar uma balança, permanecer em pé. Or place a balance or be estar pronto, estar preparado. Estar listo, estar preparado. Or even be ready. Mas uma delas ou um desses conceitos me chamou a atenção. Concepto. But there's one of the definitions that caught my attention. Manter-se firme no fundamento de um edifício. Stand firm on the foundations of a building. Então eu não sei desenhar, mas imaginem que isso aqui é um edifício. I do not draw well or paint well, so imagine that what's next to it is a building. Então, não desconectando do ponto, mas Charles Darwin, trying not to forget a point where we're going, Charles Darwin, ele acreditava que as mulheres eram inferiores, não só dizendo que elas eram menos inteligentes que os homens, mas que seriam assim para sempre. But that they will always be. Mas para a grande maioria das pessoas hoje em dia, essas teorias ainda estão tão enraizadas, são tão universais que pensar diferente disso é um desafio. Are so well established that thinking otherwise becomes a challenge. Então, o patriarcado como força externa, ele persiste. So patriarchy as an internal force persists. Moldando as minhas crenças, a minha conduta e os meus comportamentos de uma forma binária. In a binary way. E quando existe um conflito, as pessoas se afastam uma das outras. People get away from each other. Como se fosse uma solução para manter a paz. As if it were a solution to make. Mas essa é uma armadilha patriarcal. But this is a patriarchal snare. Então, se o patriarcado ele funciona de uma forma violenta, como é que a gente se mantém firme diante ou do lado desse fundamento? E quando eu digo esse fundamento, eu me refiro à raiz. Me refiero à raiz. I mean root. O que a gente faz para o inimigo fugir? Como é que a gente resiste? Eu quero levar vocês para uma citação
I'm gonna take this to The Ellen White. de Elena White. a quote from Ellen White. Disculpa, es la que me habías pasado, ¿verdad? Bien. La primera. E vamos ler. Okay. Ok, voy a leerla. Dice: So I'm gonna read this quote. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muchos responden de inmediato: por supuesto, yo estoy en la fe. Creo todo punto de la verdad. Pero, ¿practicáis lo que creéis? ¿Estáis en paz con Dios y con vuestros hermanos? ¿Podéis orar con sinceridad? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay amargura en vuestros corazones, no hay envidia, celos, no hay malas suposiciones, no hay deseo de obtener favores, honores especiales. E diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Muitos podem responder imediatamente: ora, sim, estou na fé. Creio em todos os pontos da verdade. Mas será que praticais o que acreditais? Estão em paz com Deus e com seus irmãos? Podeis orar com sinceridade? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Não há amargura nos vossos corações, nem inveja, nem ciúme, nem mau pressentimento. Não há emulação, não há desejo de favores e honras especiais. Não há desejo de ter supremacia. Então eu vou fazer uma armadilha com essa citação e vou parafraseá-la à minha própria conveniência. Desculpa que eu não lhe passei a cita em português. So I'm going to paraphrase this quote to my convenience. Ellen White diz: é fácil dizer que eu sou bom. Ellen White is saying, it's so easy to be. É muito fácil eu dizer: eu não sou sexista. Eu não sou sexista. It's easy to say, I'm not sexist. Eu estou entre os salvos porque eu entendo a mensagem de igualdade. I'm among the saved ones because I understand the message of equality. Eu estou aqui reunida com vocês, então eu não tenho problema. I'm right here with all of you, so there's no problem. Mas Ellen White faz a pergunta na citação. But Ellen White asks in the E ela diz: vocês praticam o que vocês creem? Então ela diz: vocês praticam o que vocês creem? Do you practice what you believe? E eu diria: vocês têm boas relações humanas? Do you have good human relationships? Então, ver como nós estamos ou nos examinarmos não é uma tarefa assim tão simples. See or examine ourselves is not a very simple task. Principalmente quando se trata dessa luta do patriarcado. This fight against patriarchy. E Ellen White continua dizendo, vou ler a outra citação. Vou ler a outra cita. I'm going to read the following quote. Hacemos bien en examinarnos a nosotros mismos para ver qué clase de espíritu estamos fomentando. Aprendamos a hablar amable, serenamente, aún en las circunstancias más difíciles. Controlémonos, no solo nuestras palabras, sino nuestros pensamientos. Fazemos bem em examinar-nos a nós próprios para ver que tipo de espírito estamos a acarinhar. Aprendamos a falar gentilmente, calmamente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Controlemos não só as nossas palavras, mas também os nossos pensamentos e imaginações. Sejamos gentis, sejamos corteses. Let us control not only our words, but our thoughts and imaginations. Let us be kind, be courteous.
Então, a nossa compreensão da mensagem de igualdade, ela Así que nuestra está sendo comprensión del ampliada. mensaje de igualdad está siendo ampliada. So our understanding of the message of equality, it's been E tal como eu mencionei no início, isso faz com que o caminho seja ainda mais difícil de caminhar Más difícil. ou de passar. but it also means that our path becomes more difficult to walk. Então, a nossa urgência de entender e fazer o que nos ensina o profeta João, Enseñó, And so the urgency for us to do what the prophet John told us to do. nós não podemos professar um amor divino se nós não temos bons relacionamentos humanos. si no tenemos buenas relaciones humanas. That we cannot profess a divine love a love for the divine if we don't have good. Sabemos que human nós, como relationships. pessoas, estamos quebradas. Las personas estamos rotas. We know that we people are broken. E é o meu desejo que a gente possa responder amavelmente e falar com justiça. Responder con justicia. And it's my desire that we may speak to each other politely. E como a and Solange nos with ensinou fairness. na aula anterior, Y como nos enseñó Solange en la clase anterior, And as Solange é muito was saying fácil a gente responder com violência ou vingança. es fácil responder con venganza o con violencia. it's easy Mas to nós respond estamos with restritos ou violence, restringidos de vengeance. fazer isso. Pero nosotros estamos restringidos para hacer eso. But we are Tudo restrained se from trata doing de so. quão humanos nós somos com nós mesmos e com outras Con pessoas. nosotros mismos y con la humanidad de otros. It's all about how humane we are with ourselves, with each other, with other people. E é certo, ou a verdade é que, apesar de todas as nossas lutas ou dificuldades para superar o And patriarcado, the truth is that all our struggles and fights to conquer nós temos a esperança de Deus e que Ele está nos guiando nesse processo. De Dios y que Él está guiándonos en este proceso. we have the hope from God that they are guiding us in this process. E que as pessoas que estão à nossa volta, quer sejam amigos, família, vizinhos, Familiares, vecinos, People that are all around us, whether neighbors, friends, não family, entendem completamente no como se entienden relacionar cómo conosco. relacionarse unos con otros. do not understand completely how to relate with us. E a nós é demandado que a gente tenha um entendimento completo da nossa humanidade. A full understanding, una completa comprensión de quién? Entender verdadeiramente a nossa humanidade. For us, it's required to have a complete or Porque esse é o centro da nossa mensagem profética. Ese es el centro de nuestro mensaje. Vamos orar. and that is at the center of our prophetic message. Vamos a orar. Let's have a Querido Deus que estás nos céus, Querido Dios que estás en los cielos, dear God. agradeço por essa oportunidade de podermos estar reunidos agradezco, aqui no Señor, la Zoom. oportunidad que nos diste de poder reunirnos por Zoom. I want to thank you for the opportunity that we have Agradeço pela together. forma como nos estás ensinando. Agradezco la forma en cómo nos estás enseñando. I thank you for the way in which you are teaching. Obrigada por toda a paciência que tens conosco e por toda a compaixão que tens com toda todos la nós. compasión que tienes por nosotros. Thank you for all the patience and compassion that you have towards É all. a minha oração que possamos entender completamente Cabalmente It's como my nos prayer that we may relacionarmos com understand pessoas de fully forma sã cómo relacionarnos con los demás de manera sana e que sejamos capazes de nos examinar a nós mesmos que seamos capaces de
examinarnos para podermos estar and that we prontos may be able to examine ourselves. pro teste. para poder estar listos Obrigada, Senhor, por esse tempo. To be ready for the test. Gracias, Señor, por este Por favor, nos abençoa Thank e you, nos Lord, ajuda for this nessa time. semana Por favor, bendícenos y ayúdanos en esta semana a Please refletir e bless us meditar and help us sobre throughout todos this esses week temas, a reflexionar y a meditar para sobre podermos estos temas, crescer to meditate e on assim all nos these transformarmos à tua imagem. para poder crecer y así ser Em nome de topics, so Jesus, that we may amém. grow up until your image. en el nombre de Jesús. In Amén. the name